Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Gente, queria ser breve aqui por conta do nosso... Vou tentar ser breve, né? Por causa do nosso compromisso que a gente tem para ir lá orar. Mas eu queria explicar para vocês aqui, foi o que Deus colocou no meu coração, para a gente explicar o que significa isso que nós vamos fazer lá. E isso que nós estamos buscando dentro do Conselho dos Pastores, na união das igrejas, o que nós estamos buscando para a nossa cidade. A gente está buscando um avivamento. Então essa palavra, ela é bem conhecida às vezes no nosso vocabulário crentez, mas apesar da gente falar muito, a gente tem pouco entendimento do que realmente isso significa. Se você for procurar na Bíblia, essa palavra avivamento, ela não existe na Bíblia, você não vai achar. Você pode procurar lá, pegar a Bíblia no computador, lá onde você digita uma palavra, aparece todas as palavras que estão na Bíblia. Você vai ver que você vai digitar avivamento, não vai aparecer nada, não tem nenhum versículo da Bíblia que fala exatamente essa palavra, avivamento. Apesar de que existem vários exemplos na Bíblia de um avivamento. Então não tem a palavra, mas tem aquilo que aconteceu no meio do povo que gerou esse avivamento. O que significa avivamento? Avivamento é nada mais, nada menos do que a gente mostrar, aparentar para fora aquilo que aconteceu dentro de nós. E o que tem dentro de nós? Vida. É você mostrar que você está vivo para fora. É de você ser vivo por dentro, você está bem dentro, e isso repercutir para o lado de fora. Então ele aparenta exteriormente aquilo que está acontecendo dentro de você. É o avivamento. Todo cristão, eu creio que teve já uma experiência com isso. Então eu não posso falar com precisão que todo mundo é assim, mas pela experiência posso dizer com toda a propriedade que eu não consigo entender alguém que já não passou por isso. A gente passa por um momento de avivamento muito forte, no momento em que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. Nós estávamos mortos, agora a gente não está morto mais, a gente está vivo. Então você tem vida dentro de você, está vivendo um momento longe da presença de Deus, morto espiritualmente, agora você está vivo, você está vivendo agora. Então você estava cabisbaixo, entristecido, valorizando os problemas, passando por dificuldade, não conseguindo encarar as dificuldades. E de repente você viu que tudo isso se completa na sua vida com Jesus dentro do seu coração. E isso incendeia a tua vida e você começa a viver interiormente, você começa a viver o avivamento que repercute fora. Daí as pessoas começam a olhar para você e ver para você, você está diferente, o que aconteceu com você? Rapaz, parece que teu semblante está diferente, o que está acontecendo algo? Talvez você já passou por essa experiência. Mas isso a gente chama, talvez você já ouviu vários pastores pregando com relação a isso, a gente tem um nome isso, chama o primeiro amor. Então aquele momento em que nós não conhecíamos a Deus, conhecíamos de ouvir falar, mas agora Ele está com a gente andando. Então a gente conhecia Ele sem ter experiência com Ele, passamos a ter uma experiência com Ele. Então isso traz e muda o nosso interior e repercute no nosso exterior, e a gente passa por um novo nascimento, aquele primeiro amor, tudo para você é a palavra, tudo para você é momento de oração, você não perde um culto, você tem sede de estar aqui, vontade de estar aqui, vontade de louvar, vontade de engrandecer o Senhor. Quando você vai conversar com alguém, o que sai da tua boca está tudo relacionado às coisas do Senhor, é porque você passou por um novo nascimento. Só que é natural, acontece, porque infelizmente a gente não cuida da nossa vida espiritual, a gente passa por um momento de morte, não de morte, a gente passa de um momento que a gente vai abaixando esse nível da presença de Deus na nossa vida. A gente não chega a morrer, mas a gente está quase a ponto de morrer espiritualmente. Então a gente começa a adoecer, a palavra certa é adoecer espiritualmente. Então a gente continua fazendo as mesmas coisas, a gente continua vindo para a igreja, só que aquela vontade, aquela alegria que resplandecia o seu rosto, aquela alegria que você tinha de poder ler, de aprender a palavra, sede de ouvir a palavra, ela começa a deixar de fazer parte do seu cotidiano. Então você para de alimentar o seu espírito, começa a alimentar automaticamente mais a tua carne, e a carne milita contra o espírito, diz a palavra de Deus.
e de repente a carne está mais forte que o espírito, e você começa a morrer espiritualmente, você começa a adoecer espiritualmente. Daí você chega num momento em que tudo está ruim. Daí é um momento que você vai para a igreja não está boa. A igreja, o louvor não está bom. O pastor pregou, a palavra não me pegou, não falou nada comigo, nem sei, não entendi o que ele falou. Aquele irmãozinho lá, não sei porque que ele vai na igreja, ele fica levantando a mão, mas ele não é ele é falso, não é verdadeiro. Ele me cumprimentou lá, paz do Senhor, mas foi falso, ele nem olhou no meu rosto. Aquele irmãozinho, ele virou a cara para mim, o coitado nem te viu, mas ele virou a cara para mim. Então vai gerando algumas coisas no seu coração, em que você vai valorizando as coisas de fora e deixa de valorizar o mais importante, que é a presença do Senhor na sua vida. E você vai mudando, infelizmente. Nós vamos passando por um momento em que nós estamos com uma máscara, recebendo oxigênio espiritualmente, com um tubo na garganta talvez, se alimentando por aquele tubinho que está aqui na garganta, porque você está na UTI, quase morrendo espiritualmente por conta da sua falta de alimentar o seu espírito, está doente. Então muita gente passa assim, e a gente tem passado por um momento da igreja que está assim também. A gente tem visto um pouquinho tempo atrás, pessoas que estavam vivendo isso dentro das igrejas. E quando eu estou falando igreja, não estou falando só o Ministério Sou Vivo, estou falando da igreja como um todo. A gente estava vivendo um tempo que a gente estava se conformando com o mundo. A Bíblia diz assim que nós não devemos nos conformar com o mundo, mas transformar pela renovação da nossa mente. Romanos 12:2. A gente começou a se acostumar com as coisas erradas, a gente começou a acostumar com o mundo lá fora, e a gente deixou de viver o verdadeiro evangelho e a essência desse evangelho. E há necessidade da gente poder mudar essa situação. E a situação só é mudada com o avivamento. Então a gente voltar a ter vida. A gente não está mais no estado de doença espiritual, mas a gente começar a ser curado espiritualmente. Então o avivamento começa dentro de nós. E a partir do momento que está dentro de nós sendo curado, daí sim a gente começa a repercutir para o lado de fora. E o avivamento, ele é contagiante. Porque eu vejo alguém do meu lado que está sendo avivado. Então ele estava morto, agora ele está conseguindo estar vivo, e demonstra que está vivo. Aquilo me impacta de tal forma que eu também vou buscar também ser vivo como ele. E esse avivamento começa também no meu coração. E quando a gente vai perceber, a igreja inteira está avivada. E a gente está vivendo num tempo em que na nossa cidade a gente tem buscado esse avivamento. Vamos entender Cianorte, trazendo para o nosso contexto aqui de Cianorte. A gente está vivendo um dos piores momentos economicamente. Se você passa pela Avenida Paraíba, onde eu passo para trabalhar todo dia, eu nunca vi tanto salão para alugar igual tem ali. A gente teve um shopping que faz 30 anos, que foi o marco da confecção na cidade, que é o Shopping Naban. Eu vou contar a minha idade, mas eu lembro o dia que inaugurou aquilo lá, eu estava lá, o dia da inauguração. E o pastor Leonel estava no dia em que inaugurou a arca, em que Noé colocou a família para dentro, mas eu estava no Shopping Naban. Ele não está com o microfone, fica fácil, né? Mas eu estava nesse dia lá, vendo aquilo lá, e assim, para Cianorte nessa época, era um marco muito grande, um shopping daquele jeito, daquele tamanho, e com a qualidade que eram as lojas, era muito bonito. E hoje você recebe, para quem estava lá, receber a notícia que fechou, isso entristece muito o nosso coração, com certeza, entristece, irmão. Daí a gente vê um shopping lá, eu trabalho do lado de um shopping, que funcionou, não sei, talvez nem um ano, não lembro quanto tempo, mas funcionou pouco tempo, fechou. Em cima de mim, onde eu trabalho, tinha um shopping, que era do meu patrão, fechou. Hoje tem 3 shoppings, um praticamente só está funcionando na parte da frente, é pequenininho. Daí só tem 2 que está funcionando, e eu não sei até quando isso vai acontecer. Mas em nome de Jesus, o Senhor vai vir com providência. Algumas pessoas dizem que nós mudamos da capital do vestuário para ser a capital do frango, porque o que tem sustentado ainda a gente é a Avenorte.
E a Venorte traz para a Cianorte 2.300 funcionários diretos e mais de 10 mil funcionários indiretos. Ela emprega em Cianorte, para uma população de 80 mil habitantes. Então, assim, ela é muito importante para a nossa cidade. É da onde vem a maior arrecadação de imposto para a gente também. Então, hoje, nós vivemos e dependemos daquela fábrica. Há uma semana atrás, a comunidade europeia, onde eles exportavam boa parte da produção, fechou e não vai mais comprar frango do Brasil, de 20 fábricas, de 20 matadouros. Dentro delas, Perdigão, Sadia e também a Venorte. Então, boa parte da produção que era mandada para fora do país vai deixar de ser mandado para fora, não vai vender. O que vai acontecer? Vai abaixar a produção. Acontecendo a baixa da produção, o que acontece? Vai mandar funcionário embora, desemprego. Então hoje a gente tem um lugar que tem um monte de gente, até que ajuda a gente, a Venorte, empregando pessoas que saem da comunidade terapêutica e tudo, no lugar de estar contratando, está demitindo. Então a gente está vivendo um momento na nossa cidade em que nós estamos entrando num estado de calamidade. E que veio ainda mais ainda de 2 semanas atrás, quando começou a onda de suicídio. 2, 3 semanas atrás, quando começou a onda de suicídios. Então a gente teve praticamente 5 suicídios aqui. E um desses suicidas, ele era daqui de Cianorte, mas não estava aqui. Faleceu em outro lugar. Mas é de família cianortense. Então a gente teve 5 pessoas que deixaram de viver porque resolveram dar um fim na sua vida num curto espaço de tempo. E teve mais várias tentativas de suicídio que foram pessoas salvas por conta que chegou alguém na hora, ou que Deus poupou a pessoa para que ela não morresse. Tem um rapaz que trabalha na empresa comigo, eu fiquei sabendo agora essa semana, conversei com ele. Ele ficou 4 dias internado na UTI porque ele tomou um chumbinho. Ele tomou para morrer mesmo, graças a Deus acharam ele. Entubaram ele, levaram ele para a UTI, fizeram lavagem estomacal e graças a Deus ele voltou a trabalhar agora. Foi poupada a vida dele. Então a gente está vivendo num momento na nossa cidade de tragédia, em todas as áreas. Lado econômico, lado emocional, pessoas abaladas emocionalmente. A gente está passando por um momento muito difícil financeiramente. E tudo isso repercute também na vida espiritual, onde a gente está vendo um povo que está, assim, de braços cruzados diante de toda a desgraça que está acontecendo ao nosso redor. E tudo isso veio abalar a estrutura da igreja. E a igreja está acordando para isso. Glória a Deus por isso. A gente fazia reuniões do conselho de pastores, e às vezes as reuniões eram reuniões tristes. Porque a gente via um monte de gente que na verdade não estavam vivendo o mesmo propósito, estavam vivendo propósitos diferentes. Andando cada um para o seu lado, desunido. E tudo isso, todas essas circunstâncias, uniu as igrejas para que nós possamos fazer algo e trazer um verdadeiro avivamento para a nossa cidade. Começando na igreja. Vão mais além. Começando em mim, começando em você. A gente está num momento em que a gente precisa passar por esse avivamento, onde a igreja tem que descruzar os braços e a gente começar a buscar a presença do Senhor e clamar ao Senhor pela sua presença, para que nós possamos começar a ver os milagres acontecendo na nossa vida e começar a acontecer os milagres na vida daquele que está do nosso lado, e assim contagiar as pessoas com qual nós convivemos. A gente precisa passar por esse processo de reviver. Um dia a gente tinha vida, agora a gente está na UTI, a gente precisa ser curado. A gente precisa voltar a ter de novo essa alegria. A gente precisa ter a presença de Deus forte dentro de nós. A gente precisa entender que as manifestações do Espírito Santo têm que estar na vida da igreja, na minha vida, na sua vida, na vida de cada um que professa o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Amém? A gente poderia dizer de poderíamos falar vários exemplos na Bíblia que fala sobre avivamento. Vários. E eu queria só tocar em um assunto só, de uma circunstância que falou muito comigo nessa tarde, que demonstra um avivamento acontecendo na vida de uma pessoa.
Amém? Senhor, guarda as nossas casas, Pai, em nome de Jesus. Aonde agora, Pai, tiver a nossa casa, a nossa família, que essa chuva, Deus, possa não trazer nenhum tipo de prejuízo. E que nós possamos estar aqui, ó Pai, firmados e prestando atenção no Senhor. E que o Senhor possa cuidar, porque a Tua palavra diz que se o Senhor não cuidar, em vão vigia o sentinela. Nós tomamos posse dessa palavra em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Uma palavra que Deus deu para mim com muita clareza foi sobre a vida de Jonas. Jonas, ele é um livro na Bíblia que vale muito a pena você ler. Na minha Bíblia são duas páginas. Na minha Bíblia é 2 páginas. Talvez na sua também seja. 4 capítulos. E fala de um profeta chamado Jonas. Quando a gente fala de Jonas, já vem algo na nossa mente. O que você lembrou quando eu falei Jonas? Baleia, né? O peixe grande, dele dentro da baleia. Mas hoje eu não queria falar de Jonas da baleia, não queria falar de Jonas dentro da baleia, não queria falar de Jonas nada com relação a isso. Eu queria falar de Jonas, o homem que ele acabou sendo para a vida de um povo, em uma cidade que chamava-se Nínive. A Bíblia diz assim, que Jonas foi chamado por Deus para que ele pudesse ir para uma cidade, e quando ele chegasse nessa cidade, era para ele falar para a cidade que Deus ia destruir aquela cidade por conta da sua iniquidade, por conta do pecado que dominava aquela cidade. Jonas não quis ir para lá, foi desobediente, você conhece a palavra. No lugar dele pegar o caminho para ir para lá, para Nínive, ele desceu até o porto e ele pegou uma embarcação que foi para o outro lado, foi para Tarsis. No lugar dele para Nínive, ele foi para Tarsis. Daí aconteceu todo aquele episódio da baleia que engoliu ele, e ele ficou lá dentro, até que cuspiu numa praia, e ele teve que ir lá, porque Deus queria que ele fosse lá para falar com esse povo. Quando Jonas chega para falar com esse povo, ele dá um único recado. Ele foi contrariado, Jonas, porque era um povo que tinha feito muito mal para o seu povo. Ele tinha mágoa no coração por consequência daquele que aquele povo representava para o seu povo. Com essa mágoa no coração, impossibilitava dele chegar lá e falar do amor de Deus, mas Deus queria tratar também a vida de Jonas. Jonas chega, e Jonas vai até lá, ele vai até a cidade, e ele dá um aviso para a cidade, falando daquilo que iria acontecer se o povo não se arrependesse. Eu queria que você acompanhasse comigo, apesar do barulho da chuva, vai dar para a gente falar? Eu queria que você abrisse comigo em Jonas capítulo 3, se você puder, acompanha comigo. Jonas, está lá no finalzinho do Velho Testamento, bem no finalzinho do Velho. Se você abrir a Bíblia no Novo Testamento e folhear um pouquinho, você vai chegar em Jonas. Se folhear para a esquerda, você vai chegar em Jonas. A Bíblia diz assim, Jonas capítulo 3. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai para a grande cidade de Nínive, e prega contra ela a pregação que eu te disse. E levantou Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade de caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda em 40 dias, e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus, e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono, e tirou de si as suas vestes, e cobriu de pano de saco, e assentou-se sobre a cinza, e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provém coisa alguma
nem se lhe dê pasto, nem bebam água. Mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco e clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um dos seus maus caminhos e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se Deus voltará, se voltará a Deus e se arrependerá de se apartar do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu a obra deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Vamos lá. Uma cidade que chegou um profeta. A cidade era tão grande que a Bíblia diz que para atravessar a cidade ele precisava de 3 dias. Então ele ia demorar 3 dias. Na hora que ele chegou na porta da cidade, ele atravessando a cidade toda falando, ele ia demorar 3 dias para concluir sua missão. E a única coisa que ele disse, ele falava assim, seguinte, em 40 dias essa cidade já era. Era isso aí. Deus mandou falar que em 40 dias a cidade já era. Deus mandou o profeta para poder destruir a cidade, porque Deus tinha prazer na destruição? Não. Deus mandou o profeta para que a cidade pudesse ter a última chance de se arrepender dos seus maus caminhos. Daí quando as pessoas ouviram essa palavra, chegou no coração de algumas pessoas e chegou até o coração do rei, que ele toma uma atitude. A atitude do rei foi dele rasgar suas vestes, dele colocar um pano de saco, vestir, e ele sentou em cinzas. Essa atitude simbolizava uma atitude de reconhecimento do seu pecado e arrependimento. Era como se ele estivesse confessando os pecados que estavam sobre a vida deles, e eles estavam se arrependendo dos pecados que eles cometeram. Daí, através da confissão e do arrependimento, aconteceu o avivamento. As pessoas começaram a enxergar e ver as coisas de forma diferente, que contagiou o rei, e do rei foi contagiando cada pessoa. E quando foi ver, a cidade inteira estava vestida de roupa de saco, sentado em cinzas e se arrependendo dos seus pecados. Imagine a cena, irmão, das pessoas, o mover de Deus tão forte sobre aquela cidade, em que todas aquelas pessoas que moravam naquela cidade começaram a confessar e se arrepender dos seus pecados, e começaram a buscar em Deus a solução dos seus problemas, e buscando em Deus a se consertar com Deus diante das suas falhas. E ainda o rei instituiu um jejum, que nem o gado podia comer. Então eles não poderiam levar nem o gado para poder comer pasto, até os animais daquela cidade permaneceram em jejum. Olha só o que o rei fez. E a palavra de Deus diz que Deus, vendo mover na vida daquelas pessoas, o avivamento na vida daquelas pessoas, ele disse que não iria mais destruir aquela cidade. Nós vivemos nesse tempo. E sabe por que eu estou dizendo isso? Por que eu lembrei dessa passagem? Porque eu liguei hoje para o pastor Johnny, que é o pastor que é o presidente do COMEC, do Conselho de Pastores. Amigão nosso, parceiraço nosso. Eu falei, pastor Johnny, conta para mim como é que é a dinâmica lá no seminário. Como é que funciona? Como é que a gente vai ter que fazer? Porque na reunião foi durante a semana, eu não consegui estar presente. Daí ele disse assim para mim, você vai lá, junta o pessoal, começa a orar e começa a orar pelos pecados da cidade. Então a gente tinha levantado um clamor a Deus pelo pecado da cidade. Pelas pessoas e por nós e pelas pessoas que viraram as costas para Deus, que começaram a entender que não dependiam mais de Deus. Então você leva as pessoas a entender da responsabilidade que nós temos como igreja, de a gente poder orar e interceder pelo pecado que está sobre a nossa cidade. Quando ele falou isso, o primeiro texto que veio na minha mente foi isso aqui. A cidade de Nínive. E a gente não está muito longe disso aqui. E hoje o Senhor está nos levantando para que nós possamos começar um avivamento em nós, assim como começou naquele rei, para que nós possamos contagiar as pessoas que estão em volta de nós da necessidade de nós passarmos por um avivamento. Tem outra cidade, outro lugar que sofreu um avivamento grandioso, que foi esplêndido. Foi o derramar do Espírito Santo na festa de Pentecostes. As pessoas foram tomadas pelo Espírito Santo e começou a aparecer para fora aquilo que estava dentro delas quando eles receberam o Espírito Santo.
Daí houve manifestações e sinais de Deus na vida das pessoas. E é isso que nós precisamos fazer. Que jeito? Qual a dinâmica? Quem deseja passar por um processo de avivamento aí? Levanta a mão aí, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Se você deseja realmente, talvez paira no seu coração uma dúvida, mas pastor, como é que a gente vai fazer para esse processo de avivamento acontecer? Irmão, o princípio do avivamento está no arrependimento, na confissão e arrependimento. Se você quer passar por um processo de reviver de novo, de começar uma mudança interior que vai repercutir no seu exterior, a necessidade de você se consertar com Deus aonde você errou. A gente vai daqui a pouco lá para fora, vai parar a chuva em nome de Jesus. A gente vai conseguir ir lá e a gente vai orar pela nossa cidade, a gente vai orar pelo aquele lugar onde vai ser esse encontro, que eu tenho certeza que vai ser grande a manifestação do poder de Deus naquele lugar. Mas tudo isso só vai acontecer se a mudança começar dentro de nós. Não é uma dinâmica, não é um papel. Não é um negócio assim, então nós vamos reunir todas as igrejas lá, vai acontecer. Não. Só vai acontecer algo se começar dentro de nós. E se a gente entender a necessidade que nós temos hoje, de nos consertarmos com Ele. Se nós entendermos que nós precisamos desse avivamento. Você precisa passar por esse processo de avivamento. Um dia você era vivo, você resplandecia a vida. Hoje você está opaco, talvez. Não tem mais o mesmo ânimo. Talvez o desânimo te pegou. O que a gente precisa? Passar por um processo de avivamento. Quando a gente passa pelo processo de avivamento, a presença de Deus é tão forte na nossa vida, que os nossos problemas ficam pequenininhos. A gente para de valorizar os nossos problemas, a gente para de depender da nossa própria força, a gente começa a ver que a gente só tem que andar e dirigir-se na onde Deus está presente, porque Ele faz, Ele realiza, Ele supre. A minha necessidade de não estar em ter algo, minha necessidade de não estar num casamento, não estar num relacionamento, não estar num emprego, minha felicidade não está nada disso. A felicidade está em eu ter esse avivamento, em eu ser vivo, e eu acontecer essa mudança dentro de mim, que vai repercutir no meu exterior. Aonde pode estar acontecendo uma chuva dessa, meu coração está tranquilo, porque eu sei que o Senhor cuida de mim. Aonde eu sei que amanhã, talvez, eu tenho grandes coisas para resolver, eu não sei nem por onde eu vou começar, mas eu sei que o Senhor está na direção de tudo, e à tarde eu vou ter algo para contar daquilo que Deus fez na minha vida. É um avivamento onde nós passamos a tornar totalmente dependente de Deus e nada mais. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Quando a gente passa pelo processo de avivamento, a gente vive na total dependência dEle. Tem problema? Tem luta? Tem sim, mas eu dependo do meu Deus, e Ele vai prover. Deus vai prover. Agora, para isso, para que a gente possa viver esse momento, a gente tem que partir de nós. O mover de Deus vem quando nós estamos preparados para receber esse mover. E como é que a gente pode estar preparado para receber esse mover? Quando a nossa casa está limpa. O Senhor só vem habitar em nós e vem derramar o seu Espírito Santo sobre as nossas vidas, trazendo essa alegria e esse avivamento, a partir do momento que a nossa casa está preparada para recebê-lo. Aonde tem pecado, aonde mora o pecado, aonde tem manchas, aonde está mal cheiroso o ambiente, o Espírito Santo não divide casa alguma com essa situação. O Senhor busca uma casa limpa. O Senhor pede para que nós possamos simplesmente preparar o ambiente do nosso coração para que Ele possa habitar em nós. Que jeito? A gente tirar tudo aquilo que não presta de dentro de nós. A gente abandonar o pecado, confessando e reconhecendo que nós não somos nada, nós somos pó. Nós somos uma porcaria de pessoa. E eu sou o mais porcaria de todos, me incluo. Sem Deus eu não sirvo para nada, eu não presto para nada. Agora, com a presença de Deus na minha vida, eu posso todas as coisas. A presença de Deus na minha vida, eu posso muito. Eu posso viver muitas coisas, eu posso passar por momentos muito difíceis, porque eu sei que Ele está comigo.
A gente precisa passar por esse processo de avivamento, irmão, começando em mim, começando em você, para a gente poder ter uma igreja realmente avivada, feliz, alegre pela presença do Senhor em nós. Amém? Glória a Deus. Quem entendeu até aqui? Amém. Então eu queria que a gente pudesse ter um tempo de oração, e que em nome de Jesus, que você pudesse estar falando com Deus agora. Em nome de Jesus. Eu não estou um pingo preocupado por aqueles que não vieram. Não estou. Porque eu sei que o avivamento da nossa igreja aqui, da nossa turma, das pessoas que nós nos relacionamos, o Senhor escolheu eu e você para a gente começar a contaminar e contagiar as pessoas que não vieram. Se você veio aqui, é porque é para começar em mim e é começar em você. Amém? Tem uma canção que eu não vou lembrar ela inteira, nem vou me arriscar a cantar, mas diz assim: a começar em mim quebra coração. A começar em mim. Então que comece em mim. O rei de Nínive diz: comece comigo. Eu sou o primeiro a me arrepender, eu sou o primeiro a vestir roupa de saco, eu sou o primeiro a sentar nas cinzas. Eu sou o primeiro que precisa ser quebrado, para que assim as pessoas possam daí também ver a luz dentro de mim e entender que nós estamos reconhecendo os nossos erros, para que Deus possa se fazer presente no meio do povo. Irmão, em nome de Jesus, o avivamento vai vir sobre a sua vida. Se o Senhor te trouxe aqui, é porque Ele quer falar com você nessa noite, Ele quer ministrar na sua vida nessa noite. Ele quer trazer avivamento para a sua vida, Ele quer trazer alegria, Ele quer trazer felicidade. Tudo aquilo que de alguma forma atrapalha você da presença, de estar na presença de Deus, em nome de Jesus, vai cair por terra nessa noite. Eu creio, em nome de Jesus. Só que é algo que depende de mim, depende de você. Não ache que o avivamento depende exclusivamente de Deus. Deus, Ele derrama, o avivamento vem da parte dEle em nós. Mas só vem quando nós tomamos uma atitude de arrependimento, de dobrar os nossos joelhos, de buscar a presença dEle, de nós nos reconhecermos como pecadores, como pessoas que têm errado, e nós buscarmos em Deus, a gente conseguir vencer o pecado e viver uma vida de santidade. Vai vir um derramar do Espírito Santo sobre a sua vida, vai vir um avivamento para a vida da igreja. Daí a igreja não vai ser uma igreja morta, vai ser uma igreja viva. Tem um versículo em Apocalipse capítulo 3 que fala de uma igreja chamada Sardes. Na igreja, no livro de Apocalipse tem 7 cartas às 7 igrejas. Nenhuma dessas igrejas existem mais. Foi a ruína. E na época em que foi escrita, era Jesus falando para João, falando para essa igreja. E tem uma parte da igreja de Sardes que ele diz o seguinte: Jesus falando, Jesus diz: ó, você parece estar viva, mas está morto. Você é como se estivesse viva. Então é como se as pessoas olhassem lá fora, olhassem para a gente e falassem: cara, você está vivo. Oh, você está sem droga, você está beleza, você parou de beber, você está vivendo uma vida assim, cara, você está vivo. Mas quando olha para o seu interior, está morto ainda, apesar de parecer que está vivo. Irmão, em nome de Jesus, nessa mesma escrita que Jesus disse para essa igreja de Sardes, Ele diz que havia necessidade de arrependimento da igreja para que a igreja voltasse a ter vida. O arrependimento faz parte da vida do cristão, confissão e arrependimento. O Senhor quer mudar a sua vida, o Senhor quer tirar você de um estado doentio, talvez, que você se encontre espiritualmente, para trazer você para ter de novo um vigor, para que você possa ter saúde espiritual, para que através de você grandes coisas do Senhor aconteça, porque Deus quer usar a sua vida para mudar vidas. Para mudar a história da nossa cidade depende de nós, a começar na gente. Para a gente transformar, para essa cidade ser transformada numa cidade próspera, para que as portas possam se abrir, há necessidade de nós nos curvarmos, a necessidade de nós colocarmos nosso joelho no chão, de nós clamarmos pela nossa vida e da vida daqueles que estão em caminhos errados, buscando a servir tantos deuses e vendendo a sua salvação por tanta coisa sem valor. Mas hoje Deus está trazendo esse esclarecimento para a gente, para que possa começar em nós um processo de mudança, de transformação, de avivamento. Em nome de Jesus,
Queria que você fechasse os olhos. Queria que você colocasse uma música pra gente. Você põe, Elton. E que você, pode ser aquela que ele cantou aqui, se você achar no YouTube aí, tá? Aquela que nós cantamos por último. E queria que você fechasse os seus olhos, em nome de Jesus. A gente está em poucas pessoas. Que você possa ter liberdade no Espírito Santo nessa noite. De você poder realmente se derramar na presença dEle. Em nome de Jesus. Não vou convidar você para você vir aqui na frente, não. Mas eu queria que você tivesse liberdade. Se você sentir o desejo de estar aqui na frente para orar, amém. Se você ficar com desejo de ajoelhar, amém. Você tem liberdade no Espírito Santo. Se você quiser ficar sentado de pé, se você quiser deitar aqui na frente, irmão, você está na liberdade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas eu queria que você pudesse estar olhando para dentro de si, examinando a sua vida. Em nome de Jesus. Deus está aqui, presente neste lugar. Ele quer trazer um novo tempo para nós. Ele quer trazer um tempo de avivamento da igreja. Vem visitar cada família. Em nome de Jesus. Sabe que eu fica com os olhos fechados. Estou falando com Ele. Assim como sabe que eu fico mais preocupado 2, assim como o Senhor caiu em Atos com nós. Eu fico muito preocupado com a igreja. Que o Ministério Sou Vivo. Eu fico muito preocupado porque a gente é uma igreja que faz. Nós somos uma igreja que arregaça as mangas, que trabalha, que leva a palavra para as pessoas lá no albergue, que leva no CAPRE, que leva na casa de recuperação, que trabalha com a família. Nosso trabalho é duro, árduo. A gente não folga nem um minuto. Nós estamos uma vida 24 horas inserida numa obra que Deus colocou na nossa mão. Só que apesar de tudo aquilo que nós fazemos, eu tenho uma preocupação muito grande. Porque de repente nós podemos até ser uma igreja que faz muita coisa, mas a gente pode ser uma igreja que está se parecendo com a igreja de Sardes. Que apesar de fazer muita coisa, a gente está morta. Porque a gente perdeu a essência. E eu não quero viver isso. Em nome de Jesus, eu quero ter uma igreja que realmente possa fazer diferença, não por conta daquilo que ela faz. E a gente faz porque Deus mandou que nós fizéssemos, mas que fosse uma igreja conhecida muito além disso aí. Fosse uma igreja que, em nome de Jesus, fosse conhecida da presença de Deus e na mudança que tem trazido para as pessoas, não simplesmente porque deixaram de usar drogas, mas porque aceitaram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Não porque conseguiram se libertar de um vício, mas porque ganharam uma vida eterna, abrindo seu coração e permitindo que o Senhor pudesse mudar e transformar a sua vida. Ser conhecido por uma igreja em que as pessoas estão tão preocupadas com os problemas e lutas, continuam lutando, sim, não é para deixar de lutar, mas isso não atrapalha na minha comunhão com Deus. E a cada dia, a cada terça-feira, durante cada 7 dias, eu tenho algo para contar daquilo que o Senhor me livrou, daquilo que o Senhor me fez. É uma igreja em que as pessoas têm experiências com o Senhor sobrenaturais. Uma igreja em que, onde você colocar a planta dos seus pés, sua face resplandeça. Onde a pessoa não precisa falar, ninguém precisa se identificar, eu sou cristão. Não, apenas pelo seu modo de agir, seu modo de falar, a sua maneira de ser, reflete a presença do Espírito Santo na sua vida. Uma igreja que não está doente, uma igreja que está sadia, uma igreja que está forte, uma igreja que está firmada na palavra, uma igreja que vive a palavra, em nome de Jesus. Só que para tudo isso acontecer, e eu creio que a gente está nesse processo para acontecer, precisa acontecer uma mudança em mim, precisa acontecer uma mudança em você. Todas as coisas só vão acontecer a partir do momento quando nós reconhecemos que nós precisamos. Você precisa voltar ao primeiro amor, você precisa avivar, você precisa mudar, você precisa depender de Deus. E Ele está aqui hoje, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Só não vou falar que eu sou Jonas na vida de vocês nessa noite, porque eu sou uma das pessoas de Nínive, que precisa também rasgar a sua veste, e que precisa também sentar em cinzas, e que precisa também fazer um jejum e se consertar com Deus diante do seu pecado. Então, a começar em mim, se eu fosse um personagem dessa história, com certeza para a igreja eu seria o rei.
sou o primeiro que preciso. Eu preciso mais do Senhor. Eu quero ver mais a presença do Senhor. Eu quero ter mais experiência sobrenatural com Ele. Eu preciso melhorar nas minhas atitudes, nos meus pensamentos. Eu preciso fortalecer a minha fé através da leitura da palavra, da busca do relacionamento com Deus. Eu preciso mudar tudo. A gente quer mudar o exterior para depois mudar o interior. Está errado. Precisa mudar o interior para que possamos assim sofrer a mudança do exterior. O Senhor quer mudar você por dentro hoje. Deus quer mudar a sua vida. Deus quer transformá-la. Deus quer dar o verdadeiro avivamento para você nessa noite. Em nome de Jesus. Clame a Ele. A gente vai ter alguns minutinhos, a chuva já está passando. E eu queria que a gente já pôs o som um pouco alto, para que você possa ter liberdade para orar da maneira que você quer. Amém? Em nome de Jesus, pode aumentar. Em nome de Jesus. Mais de ti, Senhor. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Espírito Santo, Deus, ouve a oração do seu povo. Ouve, Senhor, em nome de Jesus. Ouve a oração do seu povo nessa noite, Senhor. Nós queremos ser avivados, Senhor. Nós queremos ser avivados nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, fala, Senhor. Espírito Santo de Deus, tira aquilo que não presta, Pai. Mostra pra gente aquilo que está nos impedindo de poder romper no Senhor, de nós nos amadurecermos no Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, nós não queremos viver mais em função de momentos na Tua presença, Pai. Nós queremos levar esse momento gostoso, essa presença viva do Senhor em nós, aonde colocarmos a planta dos nossos pés. Ó Pai, aquilo que nos impede, Senhor, aquilo que nos atrapalha de relacionarmos com o Senhor, que caia por terra agora em nome do Senhor Jesus. Ó Pai, começa em nós, ó Pai. Em nome de Jesus, nós separamos esse momento, ó Pai, porque nós não poderíamos passar por esse momento. Nós iremos lá no seminário, ó Pai, sem antes ter um concerto com o Senhor, antes de começar o avivamento dentro da sua igreja, dentro de nós, ó Pai. Em nome de Jesus, fala, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, mostra, Pai, revela, Senhor, aquilo que está errado, ó Deus. Dá força, Senhor, para que nós possamos superar o pecado, Pai, e que nós possamos viver uma vida separada, uma vida que reflete a Tua imagem, Senhor. Uma vida, Pai, que mostra aquilo que realmente nós somos no nosso interior. Que nós possamos ser vasos transbordantes da Tua glória, Senhor. Que o Senhor possa batizar a Sua igreja com dons espirituais, Senhor, em nome de Jesus. Ó Pai, que o Senhor possa usar pessoas aqui, Senhor, grandiosamente, ó Pai, para que nós possamos ganhar nossa cidade para o Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, que esse mover, Senhor, possa estar sobre as nossas vidas, sobre a vida da igreja. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. E continua a falar, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.